No próximo capítulo da novela Três Graças, Viviane percebe que Gerluce está por um fio e age rápido. Com palavras firmes e uma dose certeira de empatia, ela convence a amiga a desistir do pedido de demissão. Diz que sair agora seria entregar a vitória de bandeja para quem torce pela queda do grupo. Gerluce até cede, mas o medo continua martelando. O interrogatório de Paulinho se aproxima, e ela teme que qualquer deslize coloque tudo a perder. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outra ponta da história, Kellen mostra que não é só discurso. Ela avisa Joelle que irá acompanhá-la nos exames, custe o que custar. A presença da amiga vira um escudo contra a ansiedade. Herculano, por sua vez, comenta com Lena que algo em Ferete não fecha. Ele confessa que começou a desconfiar do empresário depois de receber um pedido direto de contribuição em dinheiro para a fundação. Para ele, caridade que vem com pressão costuma esconder interesse. Joelle segue para a clínica ao lado de Kellen e Lena para finalmente descobrir o sexo do bebê. O clima é de expectativa, misturado com nervosismo. Kellen lembra Joelle, quase como uma ordem carinhosa, que ela deve contar o resultado primeiro para Gerluce e Lígia. Não é apenas uma revelação, é um gesto de confiança. Enquanto isso, Samira descobre que Lena esteve com Joelle e não gosta nada da notícia. O ciúme e a desconfiança falam mais alto. Como se não bastasse, Lígia passa mal, deixando todos em alerta e aumentando o clima de tensão que parece contaminar cada personagem. Cláudia procura Viviane e pede uma reunião urgente com o grupo no Ferro Velho. Ela quer apresentar a proposta de um cliente misterioso. O encontro acontece e Gerluce, junto com seus companheiros, aceita a condição imposta. O dinheiro escondido na estátua poderá ser usado, mas sob regras rígidas. Em meio a tudo isso, Lena confidencia a Herculano que existe a possibilidade de estar grávida, jogando mais uma bomba emocional na trama. Ferete recebe uma mensagem curta e inquietante, mandando que ele procure Feliciano. E como se o destino conspirasse, Joelle decide ir atrás de Raul, rondando a casa dele, sem saber que esse passo pode mudar tudo nos próximos capítulos. A intolerância de Ferete vai atingir um novo patamar e deixará marcas profundas na vida de Lorena. O empresário perderá qualquer freio ao descobrir o namoro da filha com Juquinha e tomará uma decisão extrema. Mandará Lorena embora de casa sem direito a diálogo, explicação ou arrependimento. A expulsão será fria, calculada e carregada de desprezo, deixando claro que, para ele, a orientação da filha e a relação com uma policial são afrontas imperdoáveis. Ferete fará questão de reforçar que aquela casa não é lugar para vergonhas, escancarando um preconceito que ele sempre tentou mascarar com discursos de moral e autoridade. Lorena sairá da mansão com poucas malas, o coração apertado e a certeza de que aquele rompimento não é apenas físico, mas definitivo. Sem ter para onde ir, ela será acolhida por Meg, que surgirá como porto seguro no momento mais delicado. Casper e João Rubens também estarão presentes, ajudando a carregar as malas até a galeria de arte. O clima será de solidariedade silenciosa, daqueles que não precisam de muitas palavras para dizer "você não está sozinha". Cada passo de Lorena para dentro da galeria simbolizará um afastamento ainda maior do pai e uma aproximação inevitável de uma nova vida. A chegada de Lorena à galeria causará impacto imediato. Lucélia, sempre atenta e desconfiada, estranhará a cena e não esconderá o incômodo ao ver a jovem instalada ali. Ela questionará, com ironia mal disfarçada, o motivo de Lorena ter aparecido com malas, sugerindo que aquilo trará problemas para todos. A resposta virá rápida e firme. Casper e João Rubens cortarão a conversa, deixando claro que Lorena é bem-vinda e que ninguém ali aceitará julgamentos ou insinuações. O clima ficará pesado e Lucélia perceberá que perdeu espaço naquele território. Abalada,
Lorena será levada por Meg até o quarto. A sós, tentará manter uma aparência de normalidade, como se tudo estivesse sob controle. Com a voz contida, explicará que o pai a expulsou de casa, mas fará questão de dizer que ainda não contou nada a Juquinha. Lorena confessará que quer poupar a policial do impacto imediato daquela violência familiar, temendo que Juquinha haja por impulso ou se coloque em risco por causa dela. Mesmo fragilizada, Lorena demonstrará maturidade ao tentar administrar a dor sem espalhar o caos ao redor. Enquanto isso, Zenilda entrará em estado de alerta. A mãe de Lorena já terá percebido o envolvimento da filha com Juquinha há algum tempo e, ao contrário de Ferete, reagiu com acolhimento e respeito. Zenilda mostrará apoio claro à relação, reforçando que a filha tem direito de amar quem quiser. Ainda assim, o medo tomará conta dela. O preconceito de Ferete sempre foi uma ameaça, mas agora se soma ao fato de Juquinha ser policial, o que pode atrair perigos ainda maiores para Lorena. Zenilda sentirá que o cerco está se fechando e que a filha entrou definitivamente na linha de fogo do próprio pai. Do outro lado, Ferete não ficará em silêncio. Consumido pela raiva e pelo desejo de controle, ele começará a articular seus próximos passos. Nesse contexto, Lucélia assumirá um papel ainda mais sombrio. Incomodada com a presença de Lorena na galeria e interessada em se aproximar do poder, ela enviará um áudio para Ferete, relatando cada detalhe do que viu e ouviu. Aos poucos, Lucélia se consolidará como informante do empresário, alimentando sua obsessão e reforçando a vigilância sobre a filha expulsa. Mesmo diante desse cenário hostil, Lorena não se deixará paralisar. Aos poucos, começará a traçar seus próximos passos. Em uma conversa tensa e carregada de emoção, ela decidirá contar tudo a Juquinha. Revelará que foi colocada para fora de casa pelo pai e afirmará com firmeza que pretende morar com Meg até que as duas constituam uma família. Lorena deixará claro que não abrirá mão de sua felicidade por causa de Ferete e que não aceitará mais viver sob o medo e a chantagem emocional. A revelação aproximará ainda mais Lorena e Juquinha, fortalecendo o romance e transformando a relação em um verdadeiro pacto de resistência. A expulsão, longe de silenciar Lorena, marcará o início de uma nova fase. A atitude de Ferete funcionará como um empurrão definitivo rumo à liberdade, acelerando decisões que antes eram adiadas pelo receio do confronto. Esse embate ganhará contornos públicos. Ferete promoverá um jantar, acreditando que ainda controla as aparências e o próprio jogo. Para sua surpresa, Lorena surgirá no evento de cabeça erguida, acompanhada de Juquinha. A entrada das duas chamará a atenção imediata e deixará claro que a filha não apenas sobreviveu à expulsão, como voltou mais forte, disposta a enfrentar o pai e tudo o que ele representa, sem pedir licença e sem olhar para trás. O jantar promovido por Ferete deixará de ser apenas um evento social para se transformar em um campo de batalha emocional. A chegada de Lorena ao lado de Juquinha causará um silêncio constrangedor entre os convidados. O empresário ficará visivelmente transtornado, tentando manter a pose enquanto percebe que perdeu o controle da situação. E pior, da narrativa. Lorena não abaixará a cabeça nem desviará o olhar. Cada passo dela pelo salão será uma provocação direta ao pai, uma resposta muda, porém devastadora, à expulsão que sofreu. Ferete tentará confrontar a filha em público, mas será contido pelo medo do escândalo. Juquinha, firme e atenta, deixará claro com sua presença que Lorena não está mais sozinha nem vulnerável. O clima ficará ainda mais pesado quando Zenilda surgir e se posicionar ao lado da filha, rompendo definitivamente com a postura passiva que manteve por anos. O gesto da mãe funcionará como um golpe simbólico contra o empresário, que começará a perceber que sua autoridade dentro da própria família está ruindo. Lucélia, observando tudo à distância,
entenderá que seu jogo duplo começou a ficar perigoso. O áudio enviado a Ferretti voltará como um fantasma. O empresário passará a exigir mais informações, mais controle, mais lealdade, pressionando a informante. O cerco se fecha também para ela. Lorena, por sua vez, encontrará força onde antes havia medo. A jovem assumirá publicamente sua relação com Juquinha e deixará claro que sua saída de casa não foi uma derrota, mas uma libertação. O gesto ecoará entre os presentes e ganhará repercussão além daquele salão, colocando Ferretti numa posição delicada diante da sociedade que ele tanto preza. A expulsão marcará o fim definitivo da submissão de Lorena e o início de uma vida construída por escolhas próprias. O pai, agora confrontado pela coragem da filha, começará a enfrentar as consequências de sua intolerância. E o que parecia ser apenas um conflito familiar se transformará em uma ruptura sem volta, preparando o terreno para embates ainda mais duros, revelações perigosas e decisões que mudarão o destino de todos os envolvidos. Gerluce procura Paulinho, confessa roubo das Três Graças e é algemada. Os próximos capítulos prometem elevar a carga dramática a níveis sufocantes e colocar sentimentos, dever e consequências em rota de colisão. Gerluce, consumida pela culpa e pelo medo de que a verdade venha à tona da pior forma possível, tomará uma decisão que mudará sua vida para sempre. A cuidadora, que até então vinha se equilibrando entre mentiras, silêncios e justificativas mal encaixadas, não conseguirá mais sustentar o peso do que fez. Desde o roubo da estátua das Três Graças na mansão de Arminda, Gerluce passará a viver em estado de alerta. O que antes era apenas tensão se transformará em paranoia. Qualquer barulho a fará pular, qualquer sirene parecerá um aviso do fim. Ela começará a evitar Paulinho, inventando compromissos, mudando horários e dando respostas atravessadas sempre que o policial tocar no assunto da investigação. O distanciamento chamará a atenção dele, que, apesar de apaixonado, não deixará de notar as incoerências no comportamento da namorada. Paulinho, por sua vez, estará cada vez mais envolvido no caso do roubo. A pressão no trabalho aumentará e ele se verá cobrado por superiores, colegas e até pela comunidade. O vídeo gravado pelo filho do porteiro, que desmentiu a versão inicial de Gerluce sobre o suposto não acontecimento do assalto, será uma peça-chave que não sairá de sua cabeça. Mesmo tentando separar vida pessoal e profissional, o policial começará a ligar os pontos, e cada ponto levará perigosamente até a mulher que ele ama. Enquanto isso, Gerluce tentará se convencer de que o silêncio ainda é a melhor saída. Ela repetirá para si mesma que confessar significará perder tudo: o emprego com Josefa, o respeito de Lígia, a confiança de Joelle e, principalmente, o amor de Paulinho. Ainda assim, a culpa se manifestará de formas inesperadas. A cuidadora terá crises de choro sozinha, perderá o sono e começará a cometer erros banais no trabalho, chamando a atenção de quem está ao redor. Em cenas carregadas de tensão, Gerluce ouvirá comentários sobre o roubo que a deixarão em pânico. Pequenas conversas, cochichos e olhares atravessados farão com que ela sinta que está prestes a ser desmascarada. A cada novo avanço da investigação, o cerco parecerá se fechar. Ferretti, atento a qualquer movimento suspeito, começará a desconfiar que há mais envolvidos do que se imagina, colocando todos os participantes do assalto em risco. O conflito interno de Gerluce atingirá o limite quando ela perceber que Paulinho já não confia plenamente nela. Um olhar mais duro, perguntas feitas no tom profissional e não mais no tom de namorado, deixarão claro que algo mudou. Será nesse momento que a cuidadora entenderá que continuar mentindo só tornará tudo pior. A verdade, por mais dolorosa que seja, precisará ser dita, e dita por ela. Tomada pela decisão, Gerluce procurará Paulinho para uma conversa definitiva.
O encontro será tenso desde o primeiro segundo. O clima pesado, os silêncios longos e o nervosismo dela denunciarão que algo grave está prestes a ser revelado. Sem conseguir mais sustentar a farsa, Gerluce abrirá o jogo e confessará sua participação no roubo da estátua das Três Graças. A revelação cairá como uma bomba. Paulinho ficará paralisado, dividido entre a incredulidade e a decepção. Ele questionará, pedirá explicações e tentará entender como a mulher por quem se apaixonou foi capaz de se envolver em um crime dessa proporção. Gerluce explicará que o medo, a pressão e as circunstâncias a levaram a tomar decisões erradas, mas reconhecerá que nada justifica o que fez. Diante da confissão, Paulinho será jogado no maior dilema de sua vida. De um lado, o amor, a história que construiu com Gerluce e o desejo de protegê-la. Do outro, o uniforme, o juramento e a obrigação de fazer cumprir a lei. O silêncio que se seguirá será mais eloquente do que qualquer palavra. O policial saberá que qualquer escolha terá consequências irreversíveis. Mesmo com o coração despedaçado, Paulinho optará por honrar o cargo. Em uma cena forte e carregada de emoção, ele dará voz de prisão a Gerluce. As algemas, símbolo máximo da quebra entre o casal, marcarão o ponto sem retorno dessa história. Gerluce, em lágrimas, aceitará o destino, consciente de que aquela é a consequência de seus atos. A prisão da cuidadora causará um efeito dominó. Além de perder o emprego, Gerluce exporá Lígia e Joelle a uma vergonha pública, já que ambas terão seus nomes associados, direta ou indiretamente, ao escândalo. O caso ganhará repercussão, e os outros envolvidos no assalto passarão a ser observados com lupa. Ferretti, atento e estrategista, perceberá que alguém falou demais e que sua rede de proteção pode estar ameaçada. A queda de Gerluce não será apenas pessoal, mas um gatilho para novas reviravoltas. A investigação avançará, alianças serão testadas e segredos que pareciam enterrados começarão a emergir. As consequências da confissão de Gerluce se espalharão como rastilho de pólvora e transformarão o rumo da investigação. Na delegacia, a cuidadora prestará depoimento formal, revivendo cada detalhe do roubo da estátua das Três Graças. Cada palavra dita por ela apertará ainda mais o cerco contra os demais envolvidos. Mesmo abalada, Gerluce decidirá colaborar, deixando claro que não pretende mais proteger ninguém, nem a si mesma. Paulinho, do outro lado da mesa, lutará para manter a postura profissional. O conflito interno continuará evidente. O policial se mostrará firme diante dos colegas, mas bastará ficar sozinho para o peso da decisão cair sobre seus ombros. Ele entenderá que fez o que era certo, mas a dor da perda falará alto. A relação entre os dois ficará oficialmente rompida, sem espaço para gestos ou despedidas românticas. A prisão de Gerluce dará novo fôlego à investigação do assalto à mansão de Arminda. Novos nomes entrarão no radar, pistas antes ignoradas ganharão importância e antigas desconfianças serão confirmadas. Ferretti perceberá que a situação fugiu do controle e começará a agir nos bastidores para se proteger, tentando silenciar quem sabe demais e apagar rastros comprometedores. Lígia e Joelle enfrentarão dias difíceis. A vergonha pública, os comentários maldosos e os olhares de reprovação as farão questionar suas próprias escolhas. A ligação de Gerluce com o crime colocará em xeque a imagem das duas, que passarão a ser pressionadas a se explicar, mesmo sem envolvimento direto no roubo. Enquanto isso, Gerluce experimentará a solidão da cela e o peso real de suas decisões. Longe da antiga rotina, ela refletirá sobre tudo o que perdeu e sobre o preço que pagou por ter ultrapassado limites que jamais imaginou cruzar. A culpa dará lugar a um sentimento de resignação e também de alívio por não carregar mais segredos. A queda de Gerluce abrirá caminho para novas revelações.
confrontos perigosos e movimentos inesperados dos vilões. A justiça começará a bater à porta de quem acreditava estar acima da lei, e o passado cobrará sua fatura sem piedade. O jogo virou, e ninguém sairá ileso. Viviane leva flagra de Edilberto e fica na mira de Ferretti. Viviane levantará suspeitas perigosas e acabará entrando, sem perceber, na mira direta de Ferretti. Funcionária dedicada da farmácia da Fundação Ferretti, na comunidade da Chacrinha, a farmacêutica já vinha sendo observada com atenção por agir além do esperado para alguém em sua posição. Discreta, ética e sempre próxima da população mais carente, Viviane começará a se envolver ainda mais com os chamados Justiceiros da Chacrinha, grupo que decidirá agir depois do roubo da estátua de Arminda. O desaparecimento da peça valiosa vai movimentar os bastidores da comunidade e da fundação. Enquanto Arminda se desespera com o sumiço da estátua e Ferretti tenta abafar o caso, os justiceiros colocam em prática um plano ousado. A ideia é simples e, ao mesmo tempo, arriscada: usar parte do dinheiro obtido no assalto à mansão da vilã para comprar medicamentos verdadeiros e distribuir gratuitamente à população da Chacrinha, que há tempos sofre com remédios falsificados, vencidos ou de qualidade duvidosa. Viviane se envolve diretamente na operação. Indignada com o sofrimento dos doentes e cansada de ver pessoas piorarem por falta de tratamento adequado, ela decide usar seus conhecimentos para garantir que os remédios certos cheguem a quem realmente precisa. A farmacêutica sabe que qualquer passo em falso pode custar caro, por isso o grupo decide agir aos poucos, com extrema cautela, evitando chamar atenção. Mesmo assim, o plano começa a apresentar rachaduras. Tudo começa quando Viviane e Júnior decidem se dividir para não levantar suspeitas. A estratégia é comprar pequenas quantidades de medicamentos em diferentes estabelecimentos, em horários alternados. Júnior ficará responsável por uma parte da lista, enquanto Viviane cuidará dos remédios mais específicos, aqueles que exigem conhecimento técnico para não cometer erros. Viviane segue até uma farmácia nas proximidades da comunidade, fora da rota habitual da Fundação Ferretti. Ela entra, observa o movimento, conversa rapidamente com o atendente e faz a compra com discrição. Tudo parece sair conforme o planejado, até que um olhar atento cruza o caminho da farmacêutica. Edilberto, capanga fiel de Ferretti e conhecido por sua desconfiança crônica, estará no local no momento exato. Ele reconhecerá Viviane imediatamente. O choque é silencioso. Para ele, algo não fecha. Por que a farmacêutica da fundação estaria comprando remédios em outra farmácia? Por que não usar o estoque oficial? Viviane não percebe o flagra. Segura a sacola, paga a conta e sai sem olhar para trás, acreditando que conseguiu passar despercebida. Edilberto, no entanto, grava cada detalhe na memória. O horário, o tipo de remédio, o nervosismo contido no rosto da farmacêutica. Para alguém como ele, treinado para desconfiar de tudo, aquilo é material suficiente para levantar um alerta. Sem perder tempo, Edilberto procura Macedo. Em tom aparentemente casual, mas carregado de intenção, ele conta o que viu. Diz que encontrou Viviane comprando medicamentos em outra farmácia e que achou a atitude estranha. Macedo escuta, pondera e, num primeiro momento, minimiza. Afirma que pode ter sido algo pessoal, uma compra comum, sem maiores consequências. A informação, porém, não morre ali. Mesmo sem provocar um impacto imediato, a atitude de Viviane passa a ecoar nos bastidores da fundação. A pulga atrás da orelha cresce. Ferretti, que já vinha desconfiando de pequenos desvios, começa a ligar os pontos. Ele recorda relatos sobre a distribuição milagrosa de remédios na Chacrinha, a melhora repentina de alguns doentes e o envolvimento cada vez mais ativo de Viviane com Lígia e Gerluce. Ferretti ainda não age. Observa, espera. Para ele, o jogo é de paciência. Enquanto isso, alheia ao perigo que se aproxima, Viviane segue com o plano.
ela entrega os medicamentos verdadeiros a Lígia, que se emociona ao ver a qualidade dos remédios. Para Gerluce, o momento é de pura esperança. A mulher comemora a real chance de melhora da mãe, algo que parecia distante há meses. A gratidão é visível, e Viviane sente que todo o risco vale a pena. O clima na chacrinha muda. Pequenos sinais de recuperação começam a aparecer. Pessoas que mal conseguiam levantar da cama passam a ter mais disposição. O boca a boca se espalha, e a comunidade volta a acreditar. Esse movimento, no entanto, chama ainda mais atenção. Ferretti começa a pressionar. Ele pede relatórios, questiona estoques, exige explicações sobre a saída de determinados medicamentos. Viviane percebe o cerco se fechando, mas ainda não imagina o tamanho da ameaça. Para ela, trata-se apenas de burocracia. Para Ferretti, é o início de uma caçada silenciosa. Edilberto volta a observar Viviane de longe. Cada conversa, cada passo, cada encontro passa a ser monitorado. O vilão sente que há algo grande se formando sob seu nariz e não pretende deixar barato. Para Ferretti, traição é imperdoável, ainda mais quando vem de alguém que ele acreditava ter sob controle. O simples flagra se transformará em uma bomba relógio. Viviane seguirá ajudando a comunidade, sem saber que cada gesto de justiça a coloca mais fundo no radar do vilão. E enquanto a esperança cresce na chacrinha, o perigo se aproxima em silêncio, pronto para explodir a qualquer momento. O cerco contra Viviane se fechará de vez, e sem espaço para erro. Ferretti decidirá agir. Cansado de apenas observar, o vilão ordenará que Edilberto siga Viviane de perto, dia e noite. O capanga passará a rondar a farmácia da fundação, a observar quem entra, quem sai e, principalmente, quem conversa demais com a farmacêutica. Viviane começará a sentir o peso da vigilância. O clima ficará pesado, os olhares mais longos, os silêncios mais ameaçadores. A sensação de estar sendo observada não a abandonará nem por um minuto. Mesmo assim, Viviane não recuará. Convicta de que está fazendo o certo, ela continuará auxiliando os justiceiros da chacrinha na distribuição dos medicamentos verdadeiros. Cada entrega será feita com ainda mais cuidado, quase em código, como se a comunidade inteira estivesse participando de uma conspiração silenciosa contra a fundação. Lígia assumirá um papel fundamental, escondendo os remédios e organizando a distribuição longe dos olhos curiosos. Gerluce, por sua vez, começará a chamar atenção. A melhora da mãe será tão visível que despertará comentários, inclusive fora da chacrinha. A notícia chegará até a fundação, e Ferretti ligará os pontos com frieza. Para ele, aquilo não é coincidência, é prova. O vilão convocará Macedo para uma conversa reservada. Em tom baixo, perigoso, Ferretti deixará claro que quer respostas. Exigirá saber como pessoas que antes estavam à beira da morte agora demonstram sinais claros de recuperação. Macedo tentará desconversar, mas Ferretti não se convencerá. A ordem será clara: descobrir de onde estão vindo os remédios verdadeiros. Edilberto, então, fará a descoberta que mudará tudo. Ele encontrará embalagens idênticas às da fundação descartadas em um ponto afastado da comunidade, mas com numeração diferente da registrada nos estoques oficiais. A prova que faltava. Sem pensar duas vezes, ele levará o material até Ferretti. A reação do vilão será imediata e gelada. Ferretti entenderá que existe um esquema funcionando por baixo do seu nariz, e Viviane estará no centro de tudo. A partir daí, ele decidirá testar a farmacêutica. Mandará substituir parte dos medicamentos da farmácia por lotes adulterados e observará quem reagirá. Viviane perceberá a armadilha rapidamente. Ao notar a alteração nos remédios, ela confrontará Macedo, exigindo explicações. O embate será tenso, cheio de indiretas e ameaças veladas. Macedo recuará, mas Ferretti, agora certo da traição, decidirá partir para o ataque final.
Viviane será chamada para uma conversa direta com Ferete. Sozinha, frente a frente com o vilão, ela ouvirá acusações disfarçadas de elogios. Ferete falará sobre lealdade, confiança e ingratidão, deixando claro que sabe mais do que aparenta. Viviane manterá a postura firme, mas por dentro sentirá o perigo real. O confronto terminará sem gritos, sem escândalo, apenas com uma frase final de Ferete, dita com calma assustadora, deixando claro que ela está marcada. A partir desse momento, Viviane entenderá que não há mais volta. Ou ela derruba o esquema da fundação, ou será esmagada por ele. A farmacêutica, então, decidirá dar o passo mais arriscado de todos: procurar ajuda fora da chacrinha, colocando o esquema de Ferete em risco real de exposição. E assim a justiceira da farmácia deixará de ser apenas uma suspeita, para se tornar a maior ameaça que Ferete já enfrentou dentro da própria fundação. Joelle revela para Lígia que Raul é o pai do filho que ela espera. O mistério que envolve a gravidez de Joely começará a desmoronar pouco a pouco, em uma sequência de acontecimentos tensos, carregados de silêncio, culpa e medo. Nos próximos capítulos da novela das 9, a jovem será colocada contra a parede e acabará deixando escapar a verdade que vem tentando esconder a qualquer custo. Lígia descobrirá que o bebê que a neta espera é fruto do envolvimento secreto com Raul, o filho de Arminda. A revelação cairá como uma bomba, mudando completamente o rumo da relação entre avó e neta e abrindo um novo campo de conflitos na trama. Tudo terá início quando Joelle tenta retomar a rotina na escola, fingindo normalidade, mesmo carregando um turbilhão de emoções. Ela se esforça para parecer tranquila, mas pequenos deslizes começam a denunciá-la. Em um desses dias aparentemente comuns, a adolescente sai apressada de casa e acaba esquecendo o celular em cima da cama. Lígia, ao arrumar o quarto, ouve o aparelho vibrar insistentemente. Ao olhar a tela, se depara com uma notificação de mensagem enviada por Raul. O nome chama sua atenção de imediato e acende um alerta silencioso. A avó tenta se convencer de que não é nada demais, mas a inquietação fala mais alto. O tom da mensagem, ainda que não totalmente visível, soa íntimo demais para ser ignorado. Com o coração apertado, Lígia decide levar o celular até a escola para devolvê-lo pessoalmente. No caminho, várias perguntas passam por sua cabeça, e a desconfiança cresce a cada passo. Ao encontrar Joely, Lígia entrega o aparelho, mas não consegue disfarçar o olhar sério. A jovem percebe o clima estranho e tenta se esquivar, mas a avó não se contém. Em voz baixa, porém firme, questiona a neta sobre a troca de mensagens com Raul, o filho de Arminda. Joelle gela, muda de cor e tenta desconversar, dizendo que não passa de uma amizade da igreja. A explicação, no entanto, soa frágil demais. A tensão aumenta quando Kellen, sem perceber a gravidade do momento, acaba soltando comentários que não se encaixam na versão apresentada. Pequenos detalhes, olhares trocados e frases atravessadas vão desmontando a narrativa cuidadosamente construída por Joelle. Lígia percebe que está sendo enganada e decide que não vai descansar enquanto não souber toda a verdade. Determinada, a avó passa a observar cada passo da neta. Em casa, começa a notar mudanças no comportamento de Joelle, o jeito evasivo, os silêncios prolongados e as reações exageradas a perguntas simples. Em um momento de impulso, Lígia resolve revirar o quarto da jovem. Abre gavetas, mexe em cadernos, bolsas e objetos pessoais, em busca de qualquer pista que explique o que está acontecendo. Joelle chega em casa e flagra a avó no meio da investigação. O choque é imediato. As duas se encaram em silêncio por alguns segundos que parecem eternos. Sem saída, com o choro preso na garganta e o medo estampado no rosto, a adolescente desaba. Ela conta como conheceu Raul,
relembra os encontros escondidos, as promessas vazias e confirma, com a voz trêmula, que ele é o pai do bebê que espera. A revelação deixa Lígia sem chão. A avó tenta manter a postura, mas o impacto é grande demais. Joelle, desesperada, se agarra a ela e implora para que guarde segredo. Com medo da reação de Gerluce, a jovem suplica para que nada seja contado, dizendo que não suportaria enfrentar mais julgamentos e pressões. O pedido parte o coração de Lígia, que se vê dividida entre proteger a neta e fazer o que considera certo. Enquanto isso, a situação de Joelle só se complica. Nos próximos capítulos, ela ainda será surpreendida por Lena, que a abordará de forma fria e calculista. A ricaça fará uma proposta chocante: comprar o bebê que Joelle carrega no ventre. A jovem fica em choque, sem reação, diante da naturalidade com que Lena trata algo tão sério. Como se não bastasse, Lena insiste e leva Joelle para realizar o exame que revelará o sexo da criança, deixando claro que tem interesses bem definidos naquela gravidez. Mesmo abalada, Joelle não encontra apoio em Raul. O rapaz segue distante, evita contato e demonstra total indiferença diante da situação. A ausência dele aprofunda ainda mais o sentimento de abandono da adolescente, que passa a se sentir completamente sozinha. Cada dia que passa aumenta sua angústia e o peso das decisões começa a sufocá-la. Kellen, percebendo o estado emocional da jovem, tenta aconselhá-la. Ela insiste para que Joelle conte toda a verdade a Gerluce e também a Lígia, acreditando que o silêncio só vai piorar as coisas. No entanto, o medo fala mais alto. Joelle se fecha, se isola e passa a carregar sozinha a responsabilidade de uma escolha que pode mudar sua vida para sempre. O segredo que veio à tona promete provocar reações em cadeia. A descoberta de Lígia não ficará restrita apenas ao âmbito familiar, e as consequências desse envolvimento proibido com Raul ainda vão reverberar de forma intensa, colocando Joelle diante de decisões cada vez mais difíceis e perigosas. Diante de tudo o que ouviu, Lígia passa a noite em claro, tomada por pensamentos conflitantes. O choque inicial dá lugar a uma preocupação profunda com o futuro da neta. Nos dias seguintes, ela muda de postura. Observa Joelle com mais cuidado, tenta protegê-la discretamente e evita qualquer comentário que possa levantar suspeitas dentro de casa. Ainda assim, o peso do segredo se torna insuportável. A cada ligação não atendida de Raul, a cada ausência dele nos momentos decisivos, Lígia percebe que a neta está presa a uma situação muito maior do que consegue administrar. Joelle, por sua vez, entra em um estado de fragilidade crescente. Na escola, seu rendimento cai. Ela se afasta das amigas e passa a evitar qualquer conversa sobre o futuro. O exame para descobrir o sexo do bebê, acompanhado por Lena, marca um divisor de águas. Ao ouvir o resultado, Joelle sente uma mistura de emoção e pânico. Lena, fria e direta, volta a pressionar a jovem, deixando claro que está disposta a resolver o problema com dinheiro. A postura da ricaça causa repulsa em Joelle, que começa a enxergar com mais clareza o risco que corre. Mesmo abalada, ela se recusa a aceitar qualquer acordo, mas sai do encontro ainda mais confusa e assustada. A sensação de estar sendo observada e manipulada passa a persegui-la. Enquanto isso, Raul segue se esquivando. Quando finalmente é confrontado por Joelle, ele reage de forma defensiva, tenta minimizar a situação e se mostra mais preocupado com as próprias consequências do que com o bem-estar da criança. A conversa termina em frustração, deixando claro que ele não pretende assumir nenhuma responsabilidade naquele momento. A decepção é devastadora e empurra Joelle para um limite emocional perigoso. Kellen percebe que a amiga está à beira de um colapso e decide agir. Ela procura Lígia e, sem rodeios, expõe o medo de que Joelle tome uma decisão impulsiva se continuar sozinha. A conversa faz com que Lígia entenda que o silêncio já não protege mais ninguém.
Dividida, mas consciente da gravidade da situação, ela começa a preparar o terreno para uma conversa definitiva com Gerluce. Joely sofre um mal-estar repentino, o que assusta a todos e serve como alerta definitivo. O episódio escancara que não há mais como fingir que nada está acontecendo. Diante da neta fragilizada, Lígia toma uma decisão firme. A verdade não pode mais ser adiada. Ela promete a Joely que estará ao lado dela, aconteça o que acontecer, mas deixa claro que enfrentar a realidade será o único caminho possível.